Now, one other thing. Outra coisa. We've already had enough clapping tonight. Nós já tivemos palmas o suficiente hoje à noite. I want no more clapping. Por favor, não bata palmas. Sometimes I wish I could take you by the hand and lead you through church history. Às vezes eu gostaria de pegar você na sua mão e conduzir você na história da igreja. And introduce you to men and churches. Eu gostaria de introduzir você a homens e a igrejas na história. That so esteemed God. Que estimavam a Deus a tal ponto. That so honored God. Que honravam a Deus a tal ponto. That they would never do what you did here tonight. Que eles nunca fariam o que vocês fizeram aqui hoje à noite. Men are dust. Homens são pó. And apart from the grace of God, men are nothing more than radically depraved God-haters. E a parte da graça de Deus, eles não são nada mais do que pessoas que odeiam a Deus. And that includes those of us who preach. E isso inclui até aqueles de nós que pregamos. If we truly do know God, se nós verdadeiramente conhecemos a Deus, if we truly do abide in His presence, se nós realmente estamos na sua presença, if a man really is God's man, se um homem é verdadeiramente homem de Deus, he can't bear with clapping. Ele não pode suportar as palmas. He can't bear with honor being given to men. Ele não pode suportar as honras dadas a homens. To God alone belongs glory. A Deus somente pertence a glória. Do you know God? Você conhece a Deus? In such a way that you fear Him. De tal forma que você o teme? I know a God. Eu conheço um Deus. The God of the Scriptures. O Deus das Escrituras. Who when glory is given to men. Que quando a glória é dada aos homens, He kills those men. Ele mata aqueles homens. I want to live. Eu quero viver. And I want to honor God. E eu quero honrar a Deus. And I want you to learn to honor God. E eu quero que você aprenda a honrar a Deus. By not esteeming men. Ao não estimar homens. Men are men. Homens são homens. Now tonight, what are we going to do? O que a gente vai fazer hoje à noite? This morning we talked about the preeminence of the gospel. Nesta manhã nós falamos sobre a preeminência do evangelho. Tonight we're going to talk about the necessity of the gospel. Hoje à noite nós vamos falar sobre a necessidade do evangelho. I have to do something tonight that is not going to be pleasing. Eu tenho que fazer algo hoje à noite que não vai ser agradável. I must talk about the sin of man. Eu preciso falar do pecado do ser humano. And I must talk about the wrath of God. E eu preciso falar da ira de Deus. Only then can you understand the gospel of Jesus Christ. Só então você consegue entender o evangelho de Cristo Jesus. Some of you will say this. Alguns de vocês vão dizer o seguinte: Why did he come all this way to teach us about sin? Por que ele veio esse caminho todo até aqui para nos ensinar sobre pecado? I'll give you one of the reasons. Eu vou te dar uma razão. Because many preachers today are not talking about sin. Porque muitos pregadores hoje em dia não estão falando sobre pecado. And because of that you can't appreciate grace. E por causa disso você não consegue apreciar a graça. Because of that you can't understand the fear of God. E por causa disso você não consegue entender o temor do Senhor. In order to live the Christian life, a fim de viver uma vida cristã, we must understand what we were before Jesus Christ intervened. Nós temos que entender e saber quem nós éramos antes de Jesus Cristo intervir na nossa vida. I have heard preachers say this. Eu ouvi muitos pregadores dizer o seguinte: We don't talk about sin much in our church. A gente não fala muito de pecado na nossa igreja. Because we want to talk about the love of God. Porque a gente quer falar do amor de Deus. So we're not going to speak about sin. Então a gente não vai falar de pecado. I can tell you from the scriptures. Eu quero dizer das escrituras that the Holy Spirit is not in that church. O Espírito Santo não está naquela igreja. And the Holy Spirit is not in that man's ministry. E o Espírito Santo não está no ministério daquele homem. How do I know that? Por que eu sei disso? Because of what Jesus said. Porque por causa daquilo que Jesus disse. When the Spirit comes, quando o Espírito vier,
one of his primary ministries um dos seus ministérios prioritários will be to convict the world of sin. será de convencer o mundo do pecado. If our preaching is not convicting men about sin, Se a nossa pregação não está levando as pessoas à convicção de pecado, then the Holy Spirit is not in our ministry. então o Espírito Santo não está no nosso ministério. The words of Jesus. Palavras de Jesus. Now we're going to go to one of the most important passages in the entire Bible. Então agora a gente vai para uma das passagens mais importantes em toda a Bíblia. Romans chapter 3. Romanos capítulo 3. We'll begin in verse 23. A gente vai começar no verso 23. For all have sinned and fall short of the glory of God, being justified as a gift by his grace through the redemption which is in Christ Jesus, whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith. This was to demonstrate his righteousness, because in the forbearance of God he passed over the sins previously committed. For the demonstration, I say, of his righteousness at the present time, so that he would be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Where then is boasting? It is excluded. By what kind of law? Of works? No, but by a law of faith. Escute a leitura a partir do verso 23 até o 27. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância? Foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Verse 23. Verso 23. For all have sinned. Pois todos pecaram. Does that terrify you? Isso atemoriza você? Does it make you tremble? Será que você balança e treme diante disso? When you were converted, Quando você foi convertido, did someone talk to you about sin? alguém falou para você do pecado? Did they explain to you the doctrine of sin? Eles explicaram para você a doutrina do pecado? Did they explain to you who God is? Eles explicaram a você quem é Deus? So that you literally trembled in your sin. De tal forma que você tremesse diante do seu pecado? But many people today know nothing about sin. Muitas pessoas hoje em dia não sabem nada de The pecado. preachers do not explain sin. Os pregadores não explicam pecado a They do elas. not teach the attributes of God. Eles não ensinam os atributos de Deus. And so most people look at God as some foolish grandfather, Então algumas pessoas olham para Deus como se fosse um vovô tolo, or like he was Santa Claus. ou como se ele fosse um Papai Noel. And they see their sin as something small. E eles veem o seu pecado como se fosse uma coisa pequena. There is no way I can explain to you Não existe forma de eu explicar para você how horrifying sin truly is before a holy God. quão terrível é o pecado diante de um Deus santo. Let me give you an illustration. Deixa eu dar uma ilustração. On the day of creation, No dia da criação, God commanded stars to put themselves in different places in space. Deus ordenou as estrelas a serem colocadas em lugares diferentes do espaço. And they all bowed down and worshiped him. E todas elas se curvaram em adoração diante de Deus. God told the planets to move in certain spheres. Deus falou para os planetas mexerem em esferas, em círculos. And they cried out, Amen, and they obeyed him. E eles disseram amém e obedeceram o Criador. God told mountains to be lifted up. Deus falou para as montanhas, se levantem. And he told valleys to be cast down. E ele disse para os vales, abaixem. And they submitted to his voice. E eles submeteram a sua voz. God spoke to the sea. Deus falou para o mar. And he said, you will come to this point. Você vai chegar só até aqui. And you will come no further. E você não vai passar daqui. And the sea worshipped and obeyed. E o mar adorou e obedeceu. And then God looked at you. Aí Deus olhou para você. And he said, come. E ele disse para você, vem. And you said, no. E você disse, não. And for that reason, E por essa razão, if you are not in Christ, se você não está em Cristo, on the day of judgment, no dia de juízo, all of creation will stand up. toda a criação vai se levantar.
and accuse you before God. vai acusar você diante de Deus. And they will cry out, amen, E eles vão dizer amém. when God condemns your soul to hell. Quando Deus condenar a sua alma ao inferno. That is how horrible sin is. É assim que é o pecado, horrível desse jeito. But it's so hard for people to understand that Mas é today. tão difícil as pessoas entenderem isso hoje. Why? Por quê? Because they understand so little about God. Porque eles entendem tão pouco sobre Deus. Why is sin horrible? Por que que o pecado é horrível? Is it because it results in death? Será que é porque resulta em morte? No. Não. Is it because it disrupts society? Será que é porque atrapalha a sociedade? No. Não. Why is it so horrible? Então por que que é tão horrível? Because it is committed against an absolutely worthy God. É porque ele é cometido contra um Deus que é absolutamente digno. Who is worthy of all worship and praise and obedience. Que é digno de toda adoração e louvor e obediência. Now I want to look at sin for a moment from a biblical perspective. Eu gostaria de olhar por uns instantes aqui ao pecado na perspectiva bíblica. I want you to see two things about sin. Eu quero que você observe duas coisas acerca do pecado. I want you to see that it is more than just something we do. Eu queria que você entendesse que é mais do que simplesmente uma coisa que a gente faz. It is a part of us. É uma parte de nós. The theologians call it radical depravity. Os teólogos falam de uma depravação radical. It means that moral corruption permeates every aspect of our being. Significa que a corrupção moral ela permeia todos os aspectos do nosso ser. And before a man comes to Christ, E antes de uma pessoa vir a Cristo, this is what a man is. é isto que é o homem. Ele é isso. Now just look for a moment. Turn with me to the book of Genesis. Volte para o livro de Gênesis comigo, por favor. Chapter 6, Olha o capítulo 6, verse 5. verso 5. Yes. Gênesis 6:5 diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Now look at the last phrase. Olha para a última frase. It says every thought of his heart was evil. Diz todo o desígnio do seu coração era mal. This is talking about man before the flood. Isso aqui está falando do homem antes do dilúvio. But understand this. Mas entenda uma coisa. The flood washed the earth clean of man. O dilúvio lavou a terra dos homens, But the flood could not wash the heart of men. mas o dilúvio não poderia lavar o coração dos homens. No sooner did Noah and his family step out of the ark than sin began again. Assim que Noé e a sua família saíram da arca, o pecado começou de novo. While they were in the ark, there was sin. Enquanto estavam na arca havia pecado. And it increased and increased and increased upon the earth. E ele cresceu e cresceu e cresceu na terra. Now look what it says. Agora veja o que diz. Look at your Bible. Olha para sua Bíblia. This is what it says about you and me before we come to Christ. É isso que é dito de você e de mim antes de nós nos achegarmos a Cristo. And if you're here tonight without E Christ, se você está aqui hoje à noite sem Cristo, this verse is describing you now. esse verso descreve você agora. It says, every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Diz que todo o desígnio do seu coração era continuamente mal. After preaching in a place, I had a reporter come up to me. Um dia, depois de pregar num certo lugar, um repórter se aproximou de mim. He was extremely angry. Ele estava muito irado. He said, I don't believe what you're saying. Ele disse, eu não acredito no que você está dizendo. I don't believe what you preach Eu não acredito no que você prega. about evil being continually in the heart of man. Sobre o mal estar continuamente presente no coração do homem. And I looked at him and I said this, E aí eu olhei para ele e disse o seguinte: Sir, I didn't preach that. Senhor, eu não preguei isso. I read it out of the Bible. Eu li isso da Bíblia. It's in the Bible. Está na Bíblia. It is true. É verdade. The Bible testifies to it. A Bíblia testifica disso. History testifies to A it. história dá testemunho disso. And your own conscience, if you have one, testifies to it. E até a sua consciência, se você tem uma, ela dá testemunho Let me disso. give you an example. Deixa eu dar um exemplo.
If I could reach into your heart right now, Se eu pudesse chegar até o seu coração agora, and I could pull out your heart e eu conseguisse tirá-lo, and take every thought you have ever thought e tirasse todos os pensamentos que você já and pensou, put it on a DVD, e colocasse num DVD, and then I told you this, e eu dissesse a você o seguinte: tonight, instead of preaching, hoje à noite, ao invés de pregar, I'm going to show your DVD. eu vou mostrar o seu DVD. Every thought you've ever thought, Todo pensamento que você já teve, every deed you've ever done in darkness, todo mal que você cometeu na escuridão, every work, toda obra, I'm going to show it tonight. eu vou mostrar hoje à noite. What would you do? O que você faria? You would fall down on your hands and knees and beg me not to do it. Você cairia de joelhos e imploraria para eu não fazer isso. Because you have thought things so perverse Porque você já pensou coisas tão perversas that you could not even share it with your closest que friend. você não poderia compartilhar com seu melhor amigo. If your closest friend knew what you thought about him or her sometime, Se os seus melhores amigos soubessem o que você já pensou deles em algum momento da vida, they would no longer be your friend. eles não seriam amigos seus. What the Bible testifies is true. Então o que a Bíblia testemunha, o que ela diz é verdadeiro. And I'm not saying this because I want to be mean. E eu não estou dizendo isso porque eu quero ser mal. I'm saying this because I love you. Eu estou dizendo isso porque eu amo você. And the only way to be healed E a única maneira de ser curado is to know that you have this cancer. é saber que você tem esse câncer. Você tem que saber disso. What would you think of me O que você pensaria de mim if I was a doctor se eu fosse um médico and I knew you had cancer, e eu sabia que você tem câncer, but I didn't want to tell you mas eu não tinha vontade de dizer isso para você, because I didn't want to hurt you? porque eu não queria assim machucar você, If I entendeu? do that, Imagina se eu faço isso. I'm considered immoral. Eu sou considerado imoral. I can lose my license. Eu poderia perder a minha licença. How much more a preacher? Quanto mais um pregador. If I know that the Bible says this about all of us, Se eu sei que a Bíblia diz isso de nós, if I do not proclaim it, se eu não proclamo isso, I'm immoral. eu sou imoral. If I do not proclaim it, Se eu não proclamo isso, it's not because I love you. não é porque eu amo você, It's because I love me é porque eu me amo and I want you to like me. e eu quero que você goste de mim. And that's more important to me Isso é mais importante para mim than your own soul. do que a sua alma. And that's the way many preachers are today. E é assim que muitos pregadores são hoje. Out of fear of man, Por causa do temor dos homens, out of self-preservation, para preservarem a si mesmos, they will tickle your ears eles vão fazer coceirinhas nos seus so that ouvidos you will like them. para você gostar deles. But you will then meet them in hell. Mas aí você vai se encontrar com eles no inferno, It cannot be this way. porque não pode ser You assim. must know the truth. Você precisa saber a verdade. This is what man is. É isso que é o homem. And that's why a little bit of religion can't fix you. É por isso que um pouquinho de religiosidade não conserta That's why the você. Catholic Church and the Evangelical Church can't fix you. É por isso que a igreja católica nem a igreja evangélica pode consertar você. Only a supernatural work of God can fix you. Só uma obra sobrenatural de Deus pode consertar você. Through the cross of Jesus Christ. Através da cruz de Jesus Cristo. This is what we are. É assim que nós somos. Now look in Genesis 8, Agora dá uma olhada em Gênesis capítulo 8, verse 21. verso 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Man's heart is evil from his youth. O seu coração é mau desde a sua mocidade, diz o texto. The Hebrew term is even broader. O termo hebraico é até mais amplo. It can include childhood. Não se refere só à mocidade, mas se refere inclusive à infância. And what does that tell us? E o que isso significa? The moral corruption of our heart A corrupção moral do nosso coração is not something that is learned. não é algo aprendido.
It's something we're born with. É algo com o qual nós nascemos. It's something that we are from birth. É algo que nós somos desde o nascimento. It is the result of Adam's fall. É o resultado da queda de Adão. And although part of that remains a mystery, E uma parte disso permanece um mistério. the scriptures are clear. Mas a escritura é clara. All men are born in sin, Todos os homens nasceram em pecado. and all men are born morally corrupt. E todos os homens nascem moralmente corruptos. I have sometimes heard songs Eu já ouvi músicas that were so heretical. que eram tão heréticas. One of them in particular has a phrase like this: Uma delas em particular tinha a seguinte frase: if only children would lead us, se crianças nos guiassem, then the world would be at peace. aí o mundo estaria em paz. Whoever wrote that song never had children. Quem escreveu essa música nunca teve criança. Whoever wrote that song knows nothing about humanity Quem escreveu essa música não sabe nada da humanidade. and knows nothing about the Bible. E não sabe nada da Bíblia também. Let me just prove it to you. Deixa eu provar isso para você. I have a 3-year-old child, Eu tenho uma criança de 3 anos. and I put him here E eu coloco ela aqui, in a room, numa sala. and I give him every toy in the world. E eu dou para ele todos os brinquedos do mundo. One by one, I put those toys in his hand Um a um eu coloco na mão dele. until I find the toy that he does not want. Até que eu encontro um brinquedo que ele não quer. And then I put it in his hand again. Aí eu coloco na mão dele de novo. He throws it away. Ele joga fora. I put it in his hand again. Eu coloco na mão dele de novo. He begins to scream and cry and throws it away. Ele grita, chora e joga fora de novo. But there is something I can do to get that child to want that toy more than all the others. Mas eu sei de algo que pode fazer aquela criança desejar aquele brinquedo mais do que todos os demais. You know what I have to do? Sabe o que eu tenho que fazer? Bring in another child. Trazer uma outra criança. Put that child in front of him. Colocar essa criança em frente dele. And put that toy he does not want in the hands of the other child. E dar o brinquedo que ele não gosta na mão da outra criança. And what happens? E o que acontece? World War III. Terceira Guerra Mundial. This is what we are. É assim que a gente é. What you see in those O children. que a gente vê naquelas crianças It's the reason for every war, é a razão de toda guerra, every murder, de todo assassinato, every rape. de todo estupro. It's right there. Tá lá. And apart from the restraining grace of God, E a parte da graça restritiva, que restringe de Deus, it would permeate the world isso aí permearia o mundo. and we would be destroyed. E nós seríamos destruídos. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo aqui. Hitler. Hitler. You think Hitler was an anomaly? Você acha que Hitler era uma anomalia? Do you think that he was a phenomenon? Você acha que ele era um fenômeno? A rare person, different from the rest of society? Uma pessoa rara, diferente do resto da sociedade? Here's something you need to understand about theology. Tem algo que você precisa entender sobre teologia. There is a common restraining grace of God upon the earth. Tem uma graça comum que restringe todo mundo. And if you are not like Hitler, E se você não é como Hitler, it is only the result of God's restraining é grace. só por causa da graça de Deus que freia você. And if God were to pull back his grace from you, E se Deus puxasse esse freio de você, you would make Hitler look like a choir boy. você ia fazer com que Hitler parecesse um mocinho de coral. Do you understand me? Você está entendendo o que eu estou dizendo? He was not an anomaly. Ele não era uma anomalia. He was a reflection of what all of us are. Ele era um reflexo do que todos nós somos. Unless God restrains the evil of man. A não ser que Deus freie a maldade do homem. Now these are truths that no one wants to hear. Essas são verdades que ninguém quer ouvir. And these are truths that preachers don't want to E preach. são verdades que pregadores não querem pregar. But they are necessary. Mas elas são necessárias. They are scripture. Elas são as escrituras. And they were taught throughout all of church history. E elas foram ensinadas em toda a história da igreja. Up until the present. Até o presente. Now all the prophets Agora os profetas
instead of going to God to get a word from God for the people, Ao invés de irem até Deus para obterem uma palavra de Deus para o povo, they go to the people eles vão até o povo to find out what they want to hear. para descobrir o que o povo quer ouvir. You must know Você this tem que saber disso, so that you can be saved. para que você seja salvo. Now let's go to Isaiah Agora vamos para Isaías. 64. Isaías 64. Verse 6. Verso 6. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. God is perfectly righteous. Deus é perfeitamente justo, Perfectly righteous. perfeitamente reto, And he cannot tolerate unrighteousness. e Ele não pode tolerar injustiça. Let me prove it to you. Deixa eu provar isso a você. How many times did Adam and Eve sin before they were cast out of the garden? Quantas vezes Adão e Eva pecaram antes de serem expulsos do jardim? Once. Só uma vez. They sinned once. Eles pecaram uma And vez. the entire universe was thrown into chaos. E aí eles pecaram uma vez e o universo inteiro foi lançado no caos. All of creation was brought under the judgment of God. Toda a criação foi trazida debaixo do juízo de Deus. One sin. Um pecado. Question. Pergunta: How many times have you sinned? quantas vezes você pecou? Now just start multiplying Agora multiplica um pouco. and think about what's going on here. E pensa aqui no que está acontecendo. You see, we really don't think about sin, A gente não pensa tanto em but pecado, we must. mas a gente tem que pensar. Look what it says here. Olha o que diz aqui. That all of us have become like one who is unclean. Que todos nós somos como imundo, diz o verso 6. The word can mean several things in the Hebrew. A palavra no hebraico, ela pode significar diferentes coisas. And you always have to consider the context. E você tem que sempre considerar o contexto. It can refer to many things that are so dirty that I don't even want to share them in mixed company. Eu não quero, se refere a coisas tão feias que eu não quero nem compartilhar diante de todos que estão But aqui. one of the things that it could be referring to Mas uma das coisas que pode se referir aqui nesse is texto leprosy. é a lepra. Have you ever seen a leper? Você já viu um leproso? There are different stages and types of leprosy. Eu sei que tem diferentes estágios e fases da lepra. There is a worst type, Existe um tipo que é pior and it is horrifying. e é horrível. If I brought a leper in this building, Se eu trouxesse um leproso aqui para este you lugar, would smell him. você ia cheirá-lo. If I brought him up on stage, Se eu trouxesse ele aqui no palco, you wouldn't be able to look at him. você não conseguiria olhar para ele. But now let's say that we do this. Mas vamos supor que a gente faça o seguinte. We look at the leper A gente olha para o leproso and we have compassion. e a gente tem compaixão. And so we go to Rio de Janeiro Então a gente vai para o Rio de and Janeiro. we buy the finest white silk we can find. Aí a gente compra a melhor roupa, o melhor linho que a gente encontra. And we A seda. cover the leper from head to toe in this beautiful silk. E aí nessa seda linda que a gente achou, a gente cobre o leproso de cima e embaixo. And we make him presentable. E a gente faz com que agora ele seja But apresentável. only for a second. Mas só por um segundo. What happens? O que acontece? The corruption inside the leper A corrupção dentro do leproso is going to bleed through the cloth. vai sangrar e vai começar a sujar aquela seda. And it's going to contaminate everything. E vai contaminar tudo. That is why you cannot be saved by your good works. É por isso que você não pode ser salvo pelas suas boas obras. That is why all your good works are like filthy rags. É por isso que as suas boas obras são como trapos de imundície. Prior to becoming a Christian, Antes de ser um cristão, you have no good works você não tem boas obras. because they're all permeated by the moral corruption of your heart. Porque todas elas são permeadas pela corrupção moral do seu coração. Now let's go back to our text. Agora vamos voltar para o nosso texto, lá Romanos 3. Romans chapter 3. Romanos capítulo 3. It says, for all have sinned. Diz, pois todos pecaram. Now, I want you to think about something. Eu quero que você pense em uma coisa aqui. The book of Romans Livro de Romanos.
The first thing I want to say is this. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte. The Bible is not a systematic theology. A Bíblia não é um livro de teologia sistemática. The closest thing we have to a systematic theology in the Bible A coisa mais próxima de uma teologia sistemática na Bíblia is the book of Romans, é o livro de Romanos, where Paul is explaining to the church of Rome what he believes. onde Paulo está explicando à igreja de Roma aquilo que ele crê. Now, the book is 16 chapters. O livro tem 16 capítulos. The first 11 chapters deal with theology and doctrine. Os primeiros 11 capítulos lidam com teologia, com doutrina. And chapters 12 to 16 deal with practice. E os capítulos 12 ao 16 lidam com a prática. So we have 11 chapters of theology. Então nós temos 11 capítulos de teologia. Isn't it amazing Não é incrível that Paul dedicates the first 3 chapters to the doctrine of sin? que Paulo dedica os 3 primeiros capítulos à doutrina do pecado? 1/4 of his systematic, 1/4 da sistemática dele, he dedicates to the doctrine of sin. ele dedica à doutrina do pecado. I think to the Apostle Paul, I believe that to the Apostle Paul, teaching about sin was very important. Eu acredito que para o apóstolo Paulo ensinar sobre pecado era muito importante. Look what he does in Romans chapter 3, Olha o que ele faz em Romanos capítulo 3, verse 10. verso 10. He says, as it is written. Como está escrito, Now Paul is an apostle. Paulo é um apóstolo, He writes under the inspiration of the Holy Spirit. ele escreve sob a inspiração do Espírito Santo. But he wants to prove his point with such power Mas ele quer provar o ponto dele com tanto poder, that he brings in a long string of Old Testament teaching. que ele traz então uma longa sequência de textos do Antigo Testamento. There is none righteous. Não há um justo. What does righteous mean? O que significa It justo? refers to a standard, Significa um padrão. and it means being conformed to that standard. Significa estar de acordo com aquele padrão. What is the standard? Qual é o padrão? God's character O caráter de Deus and God's will. e a vontade de Deus. And in order to be in the presence of God, E a fim de você estar na presença de Deus, you must be perfectly conformed to His righteousness. você tem que estar perfeitamente conformado à sua retidão, à sua justiça. Without one sin. Sem um pecado sequer. Sometimes when I'm on an airplane Às vezes eu estou num avião and I want to witness to people, e eu quero testemunhar para as pessoas ali. I'll open up my Greek New Testament Eu abro o Novo Testamento grego, because they start looking. porque eles começam a olhar. What is that? O que é isso? What language is that? Que língua é essa? And it gives me an opportunity to witness. E aí me dá uma oportunidade de testemunhar. But sometimes someone will ask me this question. E às vezes alguém vai fazer a seguinte pergunta: Well, what do I got to do to go to heaven? o que eu tenho que fazer para ir para o céu? I look up from my reading, Aí eu olho para a pessoa, I look at them, e eu olho para ela. and I say, oh, that's easy. Eu falo assim, é fácil. You have to be absolutely morally perfect from the time of your birth to the time of your death. Vocês têm que ser absolutamente perfeito na sua moral, desde o momento que você nasce até o momento que você morre. And then I go back to reading. Aí eu continuo lendo. And I can see them out of the corner of my eye. E eu consigo olhar para eles do canto de olho aqui, ó. They're going like this. Eles estão fazendo assim, ó. And then they'll ask me, Aí eles me perguntam, now, how do I get to heaven? como é que eu vou para o céu mesmo? And I go, oh, I'm sorry. Eu falo assim, Let me desculpa. explain it again. Deixa eu explicar de novo. You must be morally perfect from the time of your birth to the time of your death. Você tem que ser moralmente perfeito do momento que você nasce até o momento que você morre. And I go back to E reading. eu continuo lendo. And finally they're looking, Aí eles olham, and then they go, tap me on the shoulder. aí eles me cutucam no ombro. That's impossible. Eles falam, é impossível. I said, yeah, you really got a problem, don't you? Eu falei assim, realmente é impossível. Então você tem um problemão, não tem? But you see, that's what you need to see. Mas tá vendo? É isso que você tem que enxergar. It's not just good compared to other men. Não é simplesmente ser bom comparado com outras pessoas. You must be perfectly righteous compared to God. Você tem que ser perfeitamente justo em comparação com Deus. Without one deviation from His law. Sem um desvio sequer da sua lei. Paul says there's none righteous. Paulo diz que não há justo. Not even one. Nenhum sequer.
And then he says there's none who understands, there's none who seeks for God. Aí ele diz no verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. You listen to me very carefully. Ouça o que eu vou dizer muito atentamente. Because I've been hearing all around the world, Porque ao redor do mundo eu tenho ouvido o in the seguinte, United States, e nos Estados Unidos também, Brazil, aqui no Brasil, great revivals going on. que há grandes avivamentos acontecendo. No, it's not. Não está acontecendo não. And I'll tell you why. E eu vou dizer por que não está acontecendo. Because many of the churches that are filled with 10 and 15 and 20,000 members, Porque a maioria das igrejas que estão repletas de 10, 15, 20 mil pessoas, I listen to the preaching. eu escuto a pregação. They are not seeking God. Eles não estão buscando a Deus. The preacher is not preaching God. O pregador não está pregando a Deus. He is preaching God like a vending machine. Ele prega a Deus como se Deus fosse uma máquina que você coloca a moedinha e And consegue alguma the coisa. people are coming to God, E as pessoas se aproximam de Deus, not because of God, não por causa de Deus, but because of what they can get out of Him. mas por aquilo que eles podem conseguir de Deus. That is not a revival. Isso não é avivamento. A revival is when you desire Christ alone. Avivamento é quando você deseja a Cristo somente. That is when the Spirit of God is truly moving. É assim que o Espírito de Deus verdadeiramente move em What você. does the Bible say about the sinner? O que a Bíblia fala do pecador? He does not seek God. Ele não busca Deus. One of the characteristics of a carnal man, Uma das características do homem carnal, he does not seek God. ele não busca a Deus. He may seek religious things. Ele pode buscar coisas religiosas. He may desire God's supposed prosperity. Ele pode desejar a prosperidade que supostamente vem de Deus. But he doesn't want God for the sake of God. Mas ele não quer Deus somente porque ele ama a Deus. There's something you need to understand. Tem algo que você tem que entender aqui. Everybody wants to go to heaven. Todo mundo quer ir para o céu. But there's a problem. Mas tem um problema. Most people don't want God to be there when they get there. A maioria das pessoas não quer que Deus esteja lá quando eles chegarem lá. But the Christian Mas o cristão would rather go to hell with Christ preferiria ir para o inferno com Cristo than be in heaven without Him. do que estar no céu sem Ele. A Christian Um cristão, is not afraid of hell. ele não tem medo de inferno. He's afraid of being separated from his beloved. Ele tem medo de estar separado, de ser separado do seu amado. A Christian counts everything as lost Um cristão, ele considera tudo como refúgio to have the knowledge of God. para ter o conhecimento de Deus. Says there's none who seeks for God. A Bíblia fala que não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Verse 12. Verso 12. All have turned aside. Together they have become useless. There is none who does good. There is not even one. Veja o verso 12. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Now listen to me. Ouça o que eu vou dizer. If we were to dismiss right now, Se a gente terminasse agora e você saísse, even if we were to come to some of you here tonight, mesmo se eu chegasse até alguns de vocês hoje, and we asked you, if you died, would you go to heaven? se eu perguntasse a alguns de vocês, se você morrer, você iria para o céu? Você vai para o céu? Many would say yes. Muitos diriam sim. Why? Por quê? Well, I'm a good person. Eu sou uma pessoa boa. I've never killed anybody. Nunca matei ninguém. I know I've made a lot of moral Eu mistakes, sei que eu já fiz muitos erros moralmente but I'm falando, basically good. mas eu sou basicamente bom. Do you realize the great heresy of man Você percebe a grande heresia do homem? is that he thinks he's good? É que ele pensa que ele é bom. And the only way to truly enter into Christianity E a única forma de entrar, o cristianismo entrar na vida dele, is to know that you're not. é você realmente reconhecer que você não é bom. You cannot save yourself. Você não pode se salvar. You cannot attain this kind of righteousness. Você não consegue chegar nesse tipo de justiça. There is none good. Não existe um sequer que seja bom. No, not one. Nenhum sequer. Now let's hurry and go down to verse 19. Vamos caminhar bem rapidamente agora para o verso 19. Read 19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. So many people have the idea that in order to go to heaven, you have to keep the 10 commandments. Muita gente tem a ideia de que para você ir para o céu, você tem que guardar os 10 mandamentos. That through keeping the 10 commandments, you can be saved. Que através de guardar os 10 mandamentos, você pode ser salvo. You don't understand the purpose of the law. Você não entende o propósito da lei.
The law was never given to save anyone. A lei nunca foi dada para salvar ninguém. It is filled with wonderful truth. Ela está repleta de coisas lindas, de verdades maravilhosas. It is an excellent guide for life. É um guia excelente para a vida. It is very beneficial for the Christian life if used properly. É muito benéfica, a lei é muito benéfica para a vida cristã, a vida do cristão se usar apropriadamente. But here's the problem with the law. Mas veja o problema com a lei. Você You can't keep it. Você não consegue guardá-la. Remember what Moses said. Lembra do que Moisés disse? He who lives by the law Aquele que vive pela lei will live. Viverá, por ela viverá. The one who does not Aquele que não faz isso will die. morrerá. There is no one in this place that has lived according to the law. Não tem nenhuma pessoa sequer nesse recinto que Now, viveu de acordo com a But lei. this is the purpose of the law. Mas esse é o propósito da lei. The purpose of the law is actually to condemn you. O propósito da lei é condenar você. You look at the law. Você olha para a lei, You shall have no other gods. não terás outros deuses diante de mim. And if you're a self-righteous person, E se você é uma pessoa egocêntrica, but you honestly look at that, mas você honestamente olha para a lei, you realize, você percebe, I have other gods. eu tenho outros deuses. All my life I've had other gods. Toda a minha vida eu já tive outros deuses. I have been the other God. Eu tenho sido o outro Deus. I think more about cars and clothing than I think about Eu God. penso mais sobre carros e roupas do que eu penso sobre Deus. I have other gods. Eu tenho outros deuses. You shall not make an idol. Você não deve fazer uma imagem You segundo o realize mandamento. I've made all kinds of idols. Eu já fiz várias imagens. I worship all sorts of things that I've made with my hands. Eu adoro uma série de coisas que eu já fiz com as minhas mãos. You shall not take the name of the Lord your God in vain. Você não pode tomar o nome de Deus em vão. Do you know you can do that saying hallelujah? Você sabe que você pode tomar o nome de Deus em vão, Did you inclusive know that? falando aleluia? Did you know that? Você sabia disso? By saying it lightly, Porque você fala aleluia de uma maneira que você não pensa na profundidade throwing disso. it out because it's a natural response. Simplesmente falando porque é uma resposta natural. Do you know that the name of God is to be said with great reverence? Você percebe que o nome de Deus tem que ser dito com muita We've all reverência. used the name of our Lord in vain. Muitas pessoas usam o nome de Deus em vão. Disobeying parents, Desobedecendo os pais. God despises that. Deus detesta isso. He commanded death in the Old Testament Ele ordenava morte para aqueles que faziam isso. to young people who rebelled against their parents. No Antigo Testamento, os jovens que rebelavam contra os seus pais And yet morriam. it's common. Isso é comum. Adultery. Adultério. Jesus cleared that up. Jesus deixou isso muito claro. You even look at a woman Você, só o olhar para uma mulher with lust in your heart. com lascívia no seu You've coração, committed adultery. você cometeu adultério. So what is the purpose of the law? Então qual é o propósito da lei? It's to cut us off in every direction. É deixar a gente em todos os sentidos sujeitos à lei. We say to ourselves, I'm going to save myself this way. É como se separasse a gente de todos os caminhos. Se você fosse por esse caminho tentar se salvar, The law says no. a lei diz, por aqui não. I'm going to save myself this way. Eu vou me salvar por aqui. The law says no. A lei diz não. I'm going to save myself this way and this way. Eu vou me salvar aqui ou nesse caminho aqui. The law says no. A lei diz não. Then we try to go under it. Aí a gente tenta passar por baixo. And the law is like a cement floor. E a lei é como um chão de cimento. And it does this for one purpose. E ela faz isso com um propósito. So that we look up. Para que a gente olhe para cima. That we look up to the God who has done for us what we cannot do for ourselves. Para que a gente olhe para o Deus que fez por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. We cry out, I am a sinner. A gente diz, eu sou um pecador. I deserve death. Eu mereço morte. I deserve separation from God in hell. Eu mereço separação de Deus lá no inferno. I have no arguments. Eu não tenho argumentos em relação a I isso. have no good works. Eu não tenho boas obras para tentar me defender. Oh God, have mercy on me, Ó a Deus, sinner. tem misericórdia de mim, pecador. That's the purpose. Esse é o propósito da lei. That is why you must teach about sin. É por isso que você precisa ensinar sobre pecado. We must be loving. A gente tem que amar as pessoas. We must be full of grace. A gente tem que ser repletos de But graça. we must teach about
sin. Mas a gente precisa ensinar sobre pecado. There's one more reason before we go on. Tem mais uma razão antes da gente prosseguir. The knowledge of our sin O conhecimento do nosso pecado enables us to appreciate grace. nos torna aptos a apreciar a graça. If I walk up to Bill Gates Se eu chegasse para o Bill Gates, and I say, here's a sandwich. Bill Gates, está aqui um sanduíche para você. He'd go, I don't need a sandwich. Ele diria para mim, eu não preciso do sanduíche. I can buy a restaurant every hour. Eu posso comprar um restaurante a cada hora. I don't need a Eu não sandwich. preciso do sanduíche. But if I take that same sandwich Mas se eu pegar aquele mesmo sanduíche and I go into India, e eu chegar na Índia, to one of the poorest neighborhoods, para uma das vizinhanças mais pobres, and I say, here's the sandwich, e eu chegar para eles e dizer assim, ó, tá aqui um the sanduíche. man will kiss my hands. Aquele homem vai beijar as minhas mãos. He will weep. Ele vai chorar. He will tell his neighbors. Ele vai contar para os seus vizinhos. He'll bring it home to his wife. Ele vai levar inteiro o sanduíche para sua esposa. And he will tell her about me, E ele vai dizer para a esposa sobre mim, who did this great thing for him. que fez essa coisa maravilhosa por ele. I want us to go just quickly to Jeremiah 9. Eu quero que a gente vá bem rapidamente para Jeremias capítulo 9. Jeremiah 9, Jeremias capítulo 9, verse 23 and 24. versos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. This text should be in your heart. Esse texto tinha que estar no seu coração. Should be in your heart. Tinha que estar no seu coração. Wise men shouldn't boast in their wisdom. Por que as pessoas, os homens, não poderiam Are se strong vangloriar men na sua sabedoria? Are strong men in their strength. Sorry. Are strong men in their E strength. por que os fortes não poderiam se vangloriar na sua força? Are rich men in their wealth. E os ricos na sua riqueza? But he who boasts should boast in this, Mas o que se gloria deveria se gloriar nisto: that you know God, que você conhece a Deus, that he's holy, que Ele é santo, that he's righteous. que Ele é justo. Some of you are very disappointed. Alguns de vocês estão muito desapontados. You came here tonight expecting something else. Você veio hoje à noite esperando outra coisa. But listen to me. Mas escute o que eu vou dizer. Before I can tell you the good news, Antes de eu dizer para vocês as I boas must notícias, tell you the bad news. eu preciso dizer a vocês as más notícias. So that when we get to the good news, Para que quando a gente chegue nas boas notícias, it is truly good. ela é realmente boa. It is the best news. É a melhor notícia. It eclipses all other things. E ela eclipsa todas as outras And coisas. that's what I desire. E é isso que eu desejo para As I said vocês. this morning, Como eu disse hoje de manhã, to teach you to discern eu quero que vocês aprendam a discernir the most excellent as coisas mais excelentes from the vile, das coisas que são vis, the holy as coisas santas from the common. das coisas comuns. Now tomorrow when I preach, Amanhã, quando eu pregar, God willing, se Deus quiser, I'm going to talk about two things. eu vou falar sobre duas coisas. They're going to be difficult. Vão ser difíceis. I'm going to talk about what the Bible says about the judgment of God against the sinner. Eu vou falar sobre o que Deus fala acerca do juízo dele, do pecador. And then I'm going to conclude E eu vou concluir with different illustrations from the Old Testament com ilustrações diferentes do Antigo Testamento, showing you what God has done for us in Jesus Christ. mostrando a você o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. And then the next day, E aí no próximo dia, I'm going to labor in Romans 3 eu vou gastar em Romanos 3, and we're tempo em going Romanos 3, to talk about what it means that Jesus died. e aí a gente vai falar sobre o que significa Jesus Cristo morrer. I beg you Eu imploro a você, to come. venha por favor.
We are going to work through this. A gente vai trabalhar essas verdades. And you will leave here E você vai sair dessa conferência. knowing more about the E gospel você vai saber mais do Evangelho than you have known before. que você já sabia antes. And you will learn to appreciate E você vai aprender a apreciá-lo. Jesus Christ Jesus Cristo. and what he has done for E o you. que ele fez por você. That he suffered God's wrath Que ele sofreu a ira de Deus. in having paid the price for your E sin. tendo pago o preço pelo seu pecado. You can now be justified before God. Você agora pode ser justificado diante de Let's Deus. pray. Vamos orar. Father, thank you for this opportunity. Pai, obrigado por essa oportunidade. Please work in the heart of people Por favor, Senhor, trabalhe no coração das that pessoas. they might see the need to know you Para que elas percebam a necessidade de te conhecer. in all your Em attributes, todos os teus atributos, in Senhor. all your glory, Em toda a tua glória. that they might choose you over all things, Que eles escolham a ti sobre todas as and coisas. they might live for your Son. E que eles vivam para o teu filho, Senhor. In Jesus' name. No nome dele.